Eu sou amiga do rei, Quindim. Não, Coraline, eu sou amigo do rei. Quer saber? Vamos descobrir no TV Viagem de hoje quem é o amigo do rei, de Ruth Rocha. Tá chegando a Iriarte, com teatro na tela. Tá chegando a Iriarte, com teatro na tela. O Amigo do Rei é um livro de Ruth Rocha que aborda a escravidão no Brasil através do olhar de duas crianças. Ambientado num cenário igualzinho ao Brasil de muito tempo atrás, o Amigo do Rei comove pela clareza com que Ruth Rocha conseguiu mostrar o absurdo imperdoável da escravidão. Era um tempo em que brancos e negros não podiam ser amigos, não. Mas, para as crianças, quem manda é o coração. E o escravo Matias era amigo de Ioiô, o seu patrão. E assim, partimos do princípio de que somos iguais. Os dois brincavam e brigavam, indiferente a qualquer lei, sem saber que um dia um deles ainda seria rei. Então, vamos conhecer o Amigo do Rei, de Ruth Rocha. Era uma vez um menino chamado Matias. Essa história aconteceu há muitos e muitos anos, na época da escravidão. E Matias nasceu escravo. Matias era escravo de Ioiô, o seu patrão. Os dois meninos nasceram mais ou menos na mesma época. Enquanto Ioiô nascia na casa grande da fazenda, Matias nascia na senzala, junto com outros escravos. O tempo foi passando e os dois meninos foram crescendo e brincavam de tudo o que menino gosta de brincar, já que eles eram muito amigos, mas também brigavam. E quando brigava, Ioiô tinha sempre razão. Afinal de contas, Ioiô era o patrão. E Matias dizia: "Não tem problema não. Um dia eu ainda vou ser rei. Você vai ver." E Ioiô dizia: "Que história é essa, Matias?" "Ah, os escravos aqui da fazenda disseram que lá na África o meu pai era rei. Então, um dia eu também vou ser rei." E Ioiô dizia: "Só vendo, Matias, só vendo." O tempo foi passando e teve um dia que os dois meninos aprontaram alguma coisa de errado. Eu não sei o que foi, mas o pai de Ioiô ficou muito bravo e resolveu castigar os dois. Matias não ligou muito não, já estava acostumado. Mas Ioiô ficou muito bravo e disse para Matias: "Vamos fugir?" "Fugir? Você não tem medo não?" "Ora, Matias, eu não tenho medo de nada." Quando foi de noite, os dois então se prepararam e resolveram fugir lá pro meio da floresta, no meio da mata, a mata escura. Apesar que Matias parecia que conhecia cada passo que dava ali dentro. Era como se houvesse um sinal, sabia em qual direção seguir direitinho. E assim eles iam caminhando. Quando anoitecia, acendiam uma fogueira e dormiam juntinhos. E no dia seguinte, continuavam caminhando e comiam algumas frutas quando tinham fome. Andaram, até que em determinado momento perceberam que a mata estava toda enfeitada. E quanto mais andavam, iam ouvindo outras coisas, como barulhos de tambores. Até que em dado momento, chegaram no lugar e perceberam que haviam vários guerreiros, como uma grande festa. A mata toda enfeitada, flores por todos os lados, tambores. Era uma alegria só. E os guerreiros estavam ali, cantando, felizes. E quando perceberam Ioiô e Matias, eles gritavam: "Dungalá Saruê! Dungalá Saruê! Dungalá Saruê!" Que na língua deles queria dizer: "Viva o nosso rei! Viva o nosso rei! Viva o nosso rei!" E o rei era Matias. Recebeu então uma coroa de flores. Bom,
E Ioiô era o amigo do rei, ou seja, quase rei. O tempo ali foi passando e todo mundo fazia tudo o que Matias queria. Afinal de contas, Matias era o rei. O tempo foi passando, mas a saudade chegou no coraçãozinho de Ioiô e ele quis voltar para a fazenda. Estava com saudade do pai, da mãe, enfim, da sua vida. Matias disse que tudo bem, que ele fosse, mas que ele iria ficar. Afinal de contas, ali ele era o rei. E assim foi. Os dois caminharam até chegar bem perto da fazenda. E quando lá chegaram, resolveram se despedir. Ioiô então disse: pode ficar sossegado. Um dia a gente se encontra. E Matias respondeu: é verdade. Um dia a gente vai se encontrar. O dia em que meu povo não for mais escravo. O dia em que não houver mais escravidão no Brasil. E assim o tempo foi passando. E Matias continuou a lutar. Lutou ao lado de todos seus amigos para a liberdade de todas as pessoas. Lutou ao lado de brancos, lutou ao lado de negros e também ao lado de Ioiô, o amigo do rei. Nossa, que história linda! E o mais legal do livro é que Ruth Rocha apresenta Matias e Ioiô como dois meninos do tamanho do leitor. Porém, ela inverteu o ponto de vista narrativo, colocando o negro e não o branco no centro da história. Ou seja, já somos provocados e convidados a pensar sobre a questão do racismo logo no início da história. E a dica de hoje não podia ser outra, senão O Amigo do Rei, de Ruth Rocha, com ilustrações de Cris Eixe e a editora Salamandra. Bom, pessoal, o TV Iriarte de hoje vai ficando por aqui. E aproveite para nos seguir nas nossas redes sociais. E também para se inscrever no nosso canal, dar o seu like, assim você ajuda o nosso canal a crescer. Também não se esqueça de comentar aí embaixo. E também compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. E semana que vem estaremos de volta com mais um TV Iriarte. Bye, bye! Tá Chegando a Iriarte, com teatro na tela. Tá chegando a Iriarte, com teatro na tela.